A gravação foi iniciada. Bom dia a todos. Estamos dando início à sessão de julgamento virtual da 8ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas, do dia 27 de outubro de 2023. Cumprimento a todos os colegas, Dr. Faisal, Dr. Lira, substituindo o Dr. Ramon, e o Dr. Silvestre, substituindo a doutora Daniela. Cumprimento também o Dr. Tony pela representação fiscal e todos os patronos que estão aqui presentes e que também acompanharão posteriormente a sessão. Todos confirmaram presença e avançando para a pauta. Seguindo a ordem da pauta, nós temos o processo relativo ao AIN 41.25.497, CISCRE, Importação e Distribuição de Produtos Médicos Limitada. É um recurso misto de minha relatoria e temos a presença da doutora Mariana Rodrigues. Bom dia, doutora Mariana, bom dia. Bom dia, presidente. Tudo bem? Tudo bem. A senhora pretende fazer sustentação oral, nesse caso? Sim. Uma breve sustentação oral. Perfeito. Antes da sustentação oral, eu já vou disponibilizar meu voto e talvez não seja necessária a sustentação oral, e eu vou explicar por quê. Esse processo, ele é como dito, um recurso misto. Todavia, no sistema, tanto na pauta como aqui no sistema aqui para a gente, e também na própria folha de distribuição desse processo, consta apenas a distribuição de recurso ordinário. Então, para evitar qualquer problema, e acredito até que a gente teria dificuldade de julgar esse caso aqui no sistema por conta dessa limitação, então eu entendo necessária a conversão do julgamento em diligência para que seja ajustado isso no sistema, seja incluído a habilitação do recurso de ofício também, e aí o processo volta para a minha relatoria, volta para uma próxima sessão. Então, e isso foi alertado pelo Dr. Tony, da representação fiscal, e realmente tem essa inconsistência no sistema. Aqui, para a gente hoje, ele aparece tão somente como recurso ordinário, na pauta ele aparece como recurso ordinário, e aí também fui ver a folha de distribuição do processo, consta tão somente o recurso ordinário. E dá para perceber que realmente houve esse problema no sistema tem uma justificativa, que é o fato de que a primeira decisão de primeira instância, ela foi anulada pela 5ª Câmara, então somente em relação ao item 2. Vem uma nova decisão sobre o item 2 apenas, mas a decisão originária em relação aos outros itens foi mantida, e lá tem recurso de ofício. Então, o último andamento, que é essa decisão nova da primeira instância, então somente em relação ao item 2, que foi mantido, então vem o recurso ordinário. Então, a última peça que consta é o recurso ordinário, e assim o sistema entendeu, não refletindo também o recurso de ofício. Então, essa é a minha proposta, eu já vou disponibilizar meu voto, então por isso que, doutora Mariana, eu acho que não é necessária a sua sustentação oral, se todos concordarem com essa providência. Perfeito, sem problemas. Já está disponibilizado meu voto. Fazer só um ajuste, que ele saiu completamente todo
configurado, mas exatamente reflete o que eu mencionei há pouco, a necessidade do ajuste no EPAR. E já registrei o voto. Eu acho que é isso mesmo, né, Tony? Só um detalhe, doutor Samuel. O juízo de admissibilidade, eu acho que seria necessário que fosse corrigido também no juízo. Porque, veja, não sei, aí é uma discussão que eu gostaria até de ouvir a opinião de todos. Tem 2 recursos de admissibilidade por conta de ter havido 2 decisões de primeira instância, né? Se considerar que o primeiro recurso de admissibilidade já admitiu o recurso de ofício, que eu acho que é razoável, então, realmente, é uma questão administrativa que pode ser resolvida pelo tribunal, né? Administrativamente, simplesmente incluir o recurso de ofício nessa demanda. Caso se entenda de outra forma, teria que haver alteração da admissibilidade, né? Salvo engano, eu lembro de ter visto esse juízo de admissibilidade em relação ao recurso de ofício lá naquela primeira decisão. Isso. Tanto é que o contribuinte se manifesta, né? Ele cita a questão da contrarrazões ao recurso de ofício, mas não vem aos autos. Tem lá uma menção, e acredito também que essa confusão tenha sido causada à época da pandemia, porque isso foi em 2020. Então, houve uma republicação da decisão de primeira instância e o contribuinte ele fala, então, estou fazendo novamente o protocolo do recurso ordinário e cita as contrarrazões ao recurso de ofício, mas elas não vieram aos autos. Mas eu lembro de ter visto o juízo de admissibilidade do recurso de ofício. Doutor Samuel, aponta aqui. Oi. folhas 1981 tem a admissibilidade do recurso de ofício e do recurso ordinário. Perfeito. 1981. Então, doutor Tony, eu não vejo a necessidade de novo ato nesse sentido. Uma questão administrativa exclusivamente. Acho que está Entendo correto. que sim. Tá bem, só Perfeito. esclarecimento. Obrigado, Muito doutor. obrigado. Obrigado, doutor Faisal. Então, processo em discussão. Doutor Faisal? Não, estou totalmente de acordo, doutor Samuel. Acho que, de fato, é necessária a diligência, não tem dúvida nenhuma. Vou acompanhar. Doutor Lira? Também acompanha a necessidade da diligência. Doutor Silvestre? Também acompanha, doutor. É necessário. Perfeito. Mais algum esclarecimento, doutor Tony? Perfeito, então. Não, está tudo ok. Muito obrigado. Perfeito. Então, encerrando os debates. Verificando o quórum. Todos confirmaram presença, iniciando a votação. Doutora Mariana, então todos votaram acompanhando a diligência e assim, então, a gente pode encerrar a votação e julgamento do AIM 41.25497, CISCRE, Importação e Distribuição de Produtos Médicos Limitada. Então, julgamento convertido em diligência. Perfeito? Se a senhora quiser continuar, fique à vontade. Maravilha. Obrigada, pessoal. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, doutor. Voltando para a pauta, nós temos na sequência Bridgestone, do Brasil Indústria e Comércio Limitado, AIM 41.37.603, recurso ordinário de relatoria do Dr. Faisal. Temos a presença do Dr. Tiago Laguna. Bom dia, Dr. Tiago. Esse caso, se não me engano, já foi feito sustentação oral, Dr. Faisal?
Sim, foi feita sustentação oral, sim, já faz algum tempo, né? Isso, é. E na sessão de sustentação oral estavam presentes a doutora Daniela e o doutor Ramon, mas foi Isso, feita assim. então acho prudente, então, dar oportunidade para o doutor Tiago, dada a composição diversa daquela ocasião. Então, doutor Tiago, se o senhor pretender, pode fazer a sustentação oral. Perfeitamente, presidente. Tenho interesse, sim. Perfeito. Então, eu peço que o doutor Faisal faça a leitura da acusação das acusações e, na sequência, o doutor Tiago tem 15 minutos. Doutor Faisal, com a palavra. Tá bem, obrigado, doutor Samuel. Para que todos possam acompanhar, doutor Samuel, poderia abrir a edição do voto, por favor? Perfeito. Ele já está habilitado porque ele pede o registro do voto do relator. Então, Para mim, já abriu aqui a edição. perfeito. Obrigado. Só um minuto. Pois bem, eu lancei uma versão atual do voto. Então, retomar aqui o relatório, né, para que todos tenham ciência do processo. Remanescem duas infrações, né? As duas infrações relativas a levantamento fiscal. Então, a primeira infração é falta de pagamento de ICMS, no montante descrito aqui no item 1, no exercício 2018-19, conforme demonstrativos, né, juntados, sendo os valores apurados através de levantamento fiscal realizado com fundamento no artigo 509 e de movimento de mercadorias para industrialização efetuada por terceiros. E o item 2 é falta de pagamento de ICMS no montante de R$ 2.964.882,41, também no exercício 2018-19, conforme constância do item 2, demonstrativo 1.1 e 1.5, de valores apurados através de levantamento fiscal realizado pelo artigo 509 também, mais uma vez por mercadorias para industrialização efetuadas para terceiros, né? Então, remanescem essas duas infrações. A autuada apresentou manifestação, impugnação. O fiscal autuante também se manifestou pedindo a manutenção do auto. E na delegacia de julgamento, o auto de infração foi julgado procedente, foram mantidas as acusações remanescentes. Acho que esse é o resumo do relatório, doutor Samuel. Eu devolvo a palavra, então. Obrigado, doutor Faisal. Com a palavra, o doutor Tiago. Perfeitamente. Presidente, ilustre relator e demais componentes da Câmara, um bom dia. Agradeço a oportunidade de renovar a sustentação oral dada a nova composição, né? Como bem colocado no relatório, as infrações são objeto do recurso e referem à autuação decorrente de levantamento fiscal. Inicialmente, eu gostaria de voltar um pouquinho ao processo de fiscalização, justamente para relatar as unidades que ocorreram nesse processo administrativo. Então, o processo administrativo se iniciou com uma notificação, né, que contempla um objeto específico de uma operação, né, de recebimento de mercadorias para industrialização da empresa Mercedes-Benz, né, um volume de 19,8 milhões de reais de operações, e cuja notificação foi devidamente atendida, né, comprovando 19,3 milhões de retorno dessas mercadorias. Posteriormente, a fiscalização foi ampliada para mercadorias remetidas para a industrialização. Então, foi comprovado um volume de 60 milhões de operação, de 60,5 milhões de operações de recebimento
e 58,9% de devolução. Então, nas duas situações, tanto nas mercadorias recebidas quanto nas mercadorias recebidas, remetidas para a industrialização, há uma pequena divergência de 2%, né, das operações, de falta de comprovação. Mas o fato é que essa fiscalização se iniciou com duas operações específicas. Uma primeira operação, que é a operação de remessa para industrialização, desculpa, de mercadorias recebidas para industrialização, e outra para remessa de industrialização. E houve uma terceira intimação de outras operações que não são sequer objeto desse auto de infração, uma vez que foram objeto do auto de infração, mas foram pagas, né, que não são objetos do levantamento fiscal. Ocorre que, depois dessas duas notificações que contemplavam operações específicas, como eu mencionei, uma para remessa recebida de industrialização, para industrialização, outra para remetida para industrialização, de duas pessoas jurídicas específicas, né, a fiscalização simplesmente, sem qualquer outra notificação, sem qualquer menção ou esclarecimento, simplesmente aplicou o levantamento quantitativo do 509 para todas as operações, né, da empresa. Então, significa dizer que parte dessas operações que foram objeto da autuação sequer foram objeto de uma intimação prévia. A fiscalização iniciou o processo atentando a duas pessoas jurídicas distintas, uma de remessa, outra de recebimento para industrialização, e foram atendidas as duas intimações. Num terceiro momento, sem qualquer justificativa nenhuma, sem uma intimação prévia, simplesmente a fiscalização ampliou o rol de operações, mas, ao invés de notificar a empresa para justificar a eventual divergência, o fato é que o auto foi lavrado, o auto de infração, contemplando todas as operações, né? Então, obviamente, essa questão causou espécie e foi objeto de impugnação, dado efetivamente a nulidade do procedimento, uma vez que não houve uma notificação prévia mínima para esclarecimento de eventual divergência. Simplesmente foram identificados diferenças de estoque nos livros fiscais declarados, simplesmente foi aplicado o artigo 509. Então, além da nulidade do procedimento administrativo, né, dado que não houve intimação prévia sobre as operações que foram objeto da autuação fiscal, foi apresentado ainda dois fundamentos alternativos à exigência fiscal. Uma delas é a inaplicabilidade do levantamento do 509 para as operações de industrialização por encomenda, dado que existe um prazo de 180 dias para comprovação da efetiva devolução ou remessa do produto objeto da industrialização. E o terceiro fundamento também, muito importante, porque observe que são duas operações, uma de mercadorias recebidas para industrialização, outras remetidas para industrialização. O que a fiscalização fez? Em relação às mercadorias remetidas para fiscalização, foi aplicado o artigo 410, que, de fato, uma vez supostamente interrompido ou transcorrido o prazo de 180 dias, compete a exigência do ICMS do estabelecimento remetente. Então, foi objeto de autoinfração. Só que, numa outra situação, a Bridgestone figurava como estabelecimento recebedor para a industrialização. E, mesmo assim, foi aplicado o ICMS nessas operações. Quer dizer, de um lado, a fiscalização cobrou quando da remessa, de outro, quando do recebimento, quando o artigo 410, é claro que esse imposto, se devido, deve ser cobrado do remetente, não do recebedor da mercadoria para o processo de industrialização. Houve manifestação fiscal, a manifestação fiscal em relação especificamente à nulidade apontada referente à falta de intimação prévia do rol de todas as operações que foram objeto da fiscalização, simplesmente ignorou esse argumento, simplesmente não mencionou, fez qualquer menção em relação a esse item, e o processo acabou sendo confirmado pela Delegacia de Julgamento e objeto do recurso. Então, inicialmente, há aqui uma nulidade processual, dado que dois argumentos da Bridgestone não foram analisados, o dele é a aplicação do 509 nas operações específicas de remessa para industrialização, e outro é justamente o confronto do artigo 410 do regulamento do ICMS em relação ao artigo utilizado pela fiscalização, que é o artigo 428, sob a alegação de eventual responsabilidade, né? Quer dizer, que o ICMS seria devido por qualquer parte do processo. E ainda, aqui, na Delegacia de Julgamento, houve uma inovação processual
dado que, quando do julgamento, a fiscalização trouxe o argumento de solidariedade do artigo 9, inciso 11, parágrafo 1º da lei do ICMS. Então, houve aqui uma inovação de lançamento, na verdade, uma revisão de lançamento, dado que foi alterado o dispositivo legal da exigência fiscal, né? Houve uma manifesta inovação por parte da delegacia em relação à questão da fundamentação legal que foi objeto do auto de infração. Então, são essas nossas considerações, os jogadores aqui reforçando a questão, primeiro, da nulidade do procedimento, dado que o rol de operações não for objeto de uma sequer notificação prévia, além dessa cobrança também indevida em relação às mercadorias que foram remetidas para a industrialização, quando o próprio artigo 410 é claro e manifesto no sentido que esse ICMS deve ser cobrado do estabelecimento remetente da industrialização, não o estabelecimento que recebe a industrialização, além, evidentemente, dessa nulidade evidente da decisão de primeira instância, que inovou na ordem jurídica ao estabelecer que essa cobrança do ICMS do estabelecimento recebidor das mercadorias está prevista como condição de solidariedade quando o auto de infração em nenhum momento exige ou pontualiza ou fundamenta essa exigência fiscal e solidariedade. Na verdade, há sim aí uma inovação nítida no lançamento fiscal que deve ser coibida por essa Câmara. Então, agradeço aos senhores, me colocando inteiramente aqui à disposição. Muito obrigado. Obrigado, doutor Tiago. Cumprimento pela sustentação oral. Alguém tem alguma dúvida, um pedido de esclarecimento? Então, vamos ao voto, doutor Caetano. Tá bem. Doutor Samuel, posso só pedir um esclarecimento antes de ler o voto? Doutor Tiago, em relação a essa diferença apurada no levantamento, que o doutor menciona em torno de 2%, atribui-se isso a eventual perda, né? Exato. Mas não há nos autos nenhum laudo, nada que demonstre que, de fato, existe essa perda de 2%, 3% em torno desse processo de industrialização. De fato, Luciano Lator, não há nenhuma indicação, mas o fato é que essas operações foram demonstradas, elas foram comprovadas, ainda que parcial, eu diria assim, 98% delas foram devidamente demonstradas, mas, obviamente, como coloquei aqui, simplesmente ignoradas pela fiscalização. Mas, de fato, em relação a esse item, confirmo que não há nenhuma evidência probatória, até porque entendemos que, nesse caso, sequer era obrigação aí nossa, dada a nulidade do auto de infração. Mas, por gentileza, fico à disposição. Tá bem, obrigado. E, doutor Tiago, o senhor fala que foi comprovada, essas operações foram comprovadas, é isso? Exatamente. Então, só recapitulando aqui, iniciou-se um processo de fiscalização, né? Então, eu vou aqui, foram questionados, foi apresentado um rol de notas fiscais que a Bristol recebeu para realização da industrialização. Desse rol de notas fiscais, 19,8 milhões em operações foram demonstradas, foram apostados no arquivo que desse rol, 19,5 milhões houve a devolução dessas mercadorias. Também em relação às mercadorias que foram remetidas para a industrialização, também houve o retorno da industrialização, né? E em relação a duas operações específicas, um com a Mercedes-Benz e outro estabelecimento chamado LC Montagem. Então, houve essa demonstração. Voltando só a essa questão, essa demonstração foi simplesmente ignorada pela fiscalização, que, além dessas operações, contemplou todas as operações de industrialização com terceiros, outros estabelecimentos, sem sequer uma intimação prévia. Entendi, perfeito. Doutor Samuel, só um esclarecimento. De fato, o fiscal não faz esse tipo de confrontamento, né, em manifestação, mas a decisão de primeira instância, o juiz, ele traz, né, exatamente essa diferença apontada pelo doutor Tiago, de 2% a 3% entre os valores que foram enviados, né, remetidos, e que não se conseguiu comprovar o retorno. Então, isso está citado na decisão, mas não, de fato, lá no início da fiscalização, nem pela manifestação do fiscal. Tá. Pois bem, então eu vou fazer a leitura do voto a partir do item 8, né?
Então, cabe ressaltar inicialmente que o presente auto foi lavrado tendo como autuado principal o infrator Bridgeton. As duas infrações remanescentes dizem respeito à não comprovação do retorno de mercadorias remetidas para a industrialização que foram objeto de levantamento fiscal. No item 1, a recorrente era encomendante da industrialização, e no item 2, o estabelecimento industrializador. Alega a hora recorrente, em sede preliminar, haver erro de eleição do sujeito passivo em relação ao item 2, uma vez que nas referidas operações a mesma figuraria como estabelecimento responsável pela industrialização e não como contribuinte do imposto, ou seja, na condição de recebedora das mercadorias das operações de saída realizadas pela Mercedes-Benz posteriormente. A preliminar em questão merece ser analisada, pois fundamental para o segmento do processo, antes de qualquer abordagem de mérito. Então, eu vou primeiro tratar dessa preliminar aí. De fato, na segunda infração, restou demonstrado que o fato gerador do ICMS não foi praticado pela recorrente, pois as operações foram realizadas pelo estabelecimento encomendante Mercedes-Benz, que realizou as operações de remessa para industrialização para o estabelecimento da recorrente. Portanto, em controvérsia que as operações são alheias à recorrente, sendo certo que o artigo 410 é expresso no sentido de que o ICMS deve ser cobrado pelo encomendante, ou seja, daquele que remeteu a mercadoria e não pelo estabelecimento responsável pela encomenda. Pois bem, entendeu a decisão de primeiro grau administrativo pela manutenção do auto contra a recorrente diante de sua responsabilidade subsidiária. Aí eu cito aqui o trecho, tópico 18 da decisão. Vou ler. O autuado tenta se eximir do pagamento do tributo, alegando os princípios da especialidade e da interpretação, esquecendo-se da solidariedade existente entre as pessoas, encomendante e industrializador, que tenham interesse comum na situação que dê origem à obrigação principal, mencionado no artigo 9, inciso 11 da Lei 6.374, destacando-se que tal solidariedade não admite benefício de ordem, como disposto no caput do artigo 11 do mesmo diploma legal. Contudo, este não é objeto do lançamento tributário, cuja base de exigência está na obrigação própria da recorrente, supostamente deixar de pagar ICMS em operações de retorno de industrialização. Veja, a fiscalização lavrou o auto imputando à recorrente o pagamento do ICMS diante da prática de fato gerador do imposto na condição de contribuinte, sujeito passivo da obrigação tributária, o que constitui fundamento totalmente diverso do aplicado pela Delegacia Tributária de Julgamento, cuja cobrança do ICMS está pautada na solidariedade, com fundamento no artigo 9º, inciso 11 da Lei, e artigo 11 da Lei 6.374, os quais não integram o auto. Portanto, entendo que, neste caso, revela-se a nulidade da autuação por erro de sujeição passiva ao indicar o recorrente na condição de infratora, uma vez que, se houve infração, não seria a empresa autuada a autora da conduta. Isto porque, nos termos do artigo 121 do CTN, a suposta infração teria sido cometida exclusivamente pela Mercedes, de modo que não se mostra possível imputar à recorrente a prática do fato, que teria originado o auto conforme o Código Tributário. Eu transcrevo aqui o artigo 121 do Código. Ainda que a lei atribua à recorrente, conforme citado pelo ilustre jogador monocrático, a responsabilidade solidária pela infração ou falta de pagamento do imposto, isso não transfere a sujeição passiva originária à autuada, que poderia ser responsabilizada na condição de solidária, caso a Mercedes fosse autuada pela infração. Vale lembrar, nos termos dos dispositivos acima citados, que a sujeição passiva direta e a sujeição passiva indireta não se confundem, e o fato de a lei atribuir responsabilidade tributária a terceiro não faz deste terceiro sujeito passivo da obrigação, como entendeu a decisão atacada. Salienta-se que a própria decisão recorrida reconhece a recorrente como solidário, logo não contribuinte do ICM, no caso do item 2, e logo há erro de indicação do sujeito passivo, implicando na nulidade do referido item do presente auto. Diante do exposto, entendo haver erro de direito na indicação do sujeito passivo em relação à infração do item 2, sendo a hora autuada responsável no sujeito passivo direto da obrigação, que permitiria a sua indicação como responsável e não como sujeito passivo, como constou da inicial, que implica em cancelamento do item 2. Em relação ao item 1, prosseguindo na análise do caso, quanto ao item 1, cumpre analisar as preliminares. Bom, aí em relação às preliminares, de nulidade da decisão e outros preliminares, eu afasto, eu entendo que não, em relação ao item 1, não vejo essas nulidades aqui, não.
né? Mas o fato da decisão recorrida chegar à conclusão diversa da que a recorrente pretendia não revela a falta de enfrentamento. Quanto ao mecanismo de levantamento fiscal previsto no artigo 509, a decisão recorrida lembrou que cabe ao contribuinte refutar a acusação por meio de prova. Em sua manifestação, o ilustre FR, de fato, justificou seu posicionamento sem adentrar mais profundamente nos argumentos trazidos pela autuada. Contudo, o ilustre julgador, com base nas provas, nas alegações trazidas pela recorrente, afastou os argumentos trazidos, notadamente pela falta de provas em relação às eventuais perdas, dentre outros. Logo, não se vislumbra qualquer nulidade quanto à decisão em debate em relação ao item 1. Controle de qualidade. A recorrente sustenta a nulidade do lançamento, pois não teria sido referenciado por comissão de controle de qualidade, conforme preceitua o CAT. A decisão em primeira instância trata disso também de forma sintética, né? Mas eu entendo que não é o caso aqui, esclareço nos itens 31, 32 e 33 o meu posicionamento. No mérito, a partir do item 35, constata-se que após a emissão e a entrega da ordem de serviço, a recorrente recebeu notificação específica para esclarecer as operações de industrialização em que se solicitou as notas fiscais de retorno das mercadorias, folhas 63 a 82. A recorrente respondeu às folhas 83 e 127 com a listagem de notas fiscais de retorno referentes às remessas indicadas pelo fisco. Desse cotejo, o fisco apurou diferenças que deram causa à quebra de diferimento e a consequente falta de pagamento do imposto hora exigido no auto. Portanto, diversamente do apontado pela recorrente, o trabalho fiscal foi corretamente elaborado com a devida notificação para esclarecimento do paradeiro das mercadorias remetidas para industrialização. Constatado que elas não retornaram no prazo legal, ocorreu quebra do diferimento a quem lhe deu causa a recorrente. Portanto, ela deveria ter lançado o imposto devido capturado no item 1 do auto. No presente item, a Bridgestone, durante o ano calendário 2018 e 2019, autuou como encomendante remetendo diversas mercadorias à empresa LC, Centro de Montagem Limitada para Industrialização, sendo tal procedimento regrado pelo capítulo específico do regulamento, remessa para industrialização, constante nos artigos 402 a 410 do regulamento, ficando o ICMS suspenso até a saída definitiva do produto do encomendante paulista, devendo, para tal, o produto retornar no prazo de 180 dias para o autor da encomenda, prazo esse que poderá ser prorrogado por igual período, conforme determinação dos artigos 409 e 410 do regulamento. Notificado, a recorrente afirma que a existência das diferenças ocorreu por perdas, contudo não apresentou prova nesse sentido. Após esse fato, o fisco utiliza o procedimento de auditoria previsto no artigo 509 do regulamento, efetuando o levantamento fiscal, onde apura as diferenças, conforme determinado no artigo 509, parágrafo 3º do regulamento do ICMS, diferença esta comprovada nos demonstrativos 1.2, 1.4, 1.6 e 1.8, onde cada documento é relacionado individualmente, atendendo ao disposto no artigo 19 da Lei 13.457. Deve ser ressaltado que, diante da ausência de documento que ampare a movimentação, o levantamento fiscal é recurso previsto na legislação para apurar o montante tributável e exigir o imposto devido, conforme artigo 509. Entendo que a alegação de inexistência de diferenças por perda sem qualquer prova não socorre ao contribuinte e não merece acolhimento, sendo certo que não cabe ao fiscal a função de perito a serviço do contribuinte para o cumprimento da obrigação acessória que lhe incumbe, segundo a legislação. Pelo exposto, entenda pela manutenção do item 1, nos termos da decisão recorrida. Bom, aí são algumas alegações aqui de atualização de base de cálculo de multa e correção pela Selic, e entendo aqui que deve ser aplicada a súmula 10 TIT, a nova redação, para a aplicação da taxa Selic. Diante do exposto, com este o presente recurso ordinário, para dar-lhe provimento parcial, acatando a preliminar trazida pela hora recorrente em relação ao item 2, reconhecendo o erro de indicação de passivo como cancelamento do citado item, reformando-se a decisão proferida em primeira instância nesta parte. Mas, com a manutenção do item 1, por falta de prova das alegações, nos termos da decisão atacada, aplicando-se ainda em relação à Selic, a nova súmula 10 TIT. Como voto, doutor Samuel, demais colegas, doutor Tiago, eu devolvo a palavra, só vou corrigir aqui um outro errinho de digitação que eu identifiquei durante a leitura. Obrigado. Perfeito. E acho que está disponível para você fazer um ajuste, né?
habilitado, doutor Faisal, para fazer o ajuste? Tá sim, doutor. Já Ah, tô fazendo. Obrigado, cumprimento pelo voto. Então, o processo está em discussão. Samuel, se não houver... Parabenizo. Oi, pois não. Não, é que se não houvesse nenhuma dúvida, eu ia registrar, ainda não registrei. Era só isso, doutor Marcos, com vontade. Não, só manifestar, parabenizar o doutor Tiago o patrono aí que fez a sustentação e o doutor Faisal pelo voto, e manifestar que eu concordo perfeitamente com o seu voto, principalmente aí o erro de suspensão passiva, houve essa questão, então vou acompanhá-lo integralmente. Parabenizo novamente. Obrigado. Silvestre. Doutor Lira, alguma consideração? Não. Concordo também com o erro da autuação, a pessoa errada, e mantendo o restante, como o doutor Faisal brilhantemente colocou. Parabéns, doutor Tiago, por trazer tudo isso para a gente também e ajudar na decisão. Perfeito. Doutor Faisal já registrou? Já registrou, né, doutor Faisal? Perfeito. Vou acompanhar também o doutor Faisal. Doutor Tony, alguma consideração? Nada a acrescentar, senhor presidente. Obrigado. Obrigado. Então, podemos encerrar os debates. Verificando o quórum. Todos confirmaram presença, iniciando votação. Todos votaram, doutor Tiago, acompanhando o doutor Faisal pelo conhecimento do recurso ordinário e seu parcial provimento. Então, podemos encerrar a votação e julgamento do processo relativo ao AIN 41.37.603, Bridgestone, do Brasil, Indústria e Comércio Limitado. Julgamento encerrado. Se o senhor quiser permanecer, fica à vontade. Eu agradeço a gentileza do acompanhamento da sustentação oral e desejo aos senhores um excelente dia e um ótimo final de semana. Muito obrigado. Obrigado, bom dia. Obrigado, doutor. Bom dia, doutor. Na sequência, temos o AIN 41.43.665, Honda Automóveis do Brasil Limitada, é um recurso ordinário de relatoria do Dr. Faisal, e temos a presença do doutor, acho que apenas para acompanhar, né? É o doutor Otávio, perfeito? Isso, bom dia, presidente, bom dia Bom dia. todo mundo. Já realizei a sustentação oral. Perfeito. Mas hoje a gente está com a composição diversa da sessão em que o senhor fez sustentação oral. Então, é dada a oportunidade, diante desse fato, é dada a oportunidade de nova realização de sustentação oral e fica ao critério do senhor, perfeito? Perfeito. Vou fazer só o acompanhamento. A sustentação oral que eu fiz anteriormente foi com o relator que estava presente e o processo saiu em vista. Tá bom, perfeito. Então, com a palavra, o doutor Faisal. Obrigado, doutor Samuel. De fato, já houve sustentação oral anteriormente, a composição é diferente, mas já houve sustentação oral. Doutor Samuel, poderia abrir a sessão do voto, por favor? Veja se já está disponível. Sim. Só um minuto que eu já vou lançar. Então, eu lancei aqui agora uma edição atualizada do voto. Então, só para que todos compreendam exatamente a acusação, né, eu vou fazer um breve resumo aqui do relatório, né?
Então, lançamento de ofício são duas infrações, né? As duas dizem respeito a crédito indevido do ICMS. Deixa eu só abrir aqui, pera um minutinho. Referente a novembro de 2020, a título de crédito extemporâneo, no montante de crédito relativo a operações de aquisição de mercadorias escrituradas CFOP 1556, 2556, 2404, material para uso e consumo. Então, esclarece que o fiscal, que muito embora o contribuinte, ao ser notificado, tenha prestado esclarecimentos cabíveis, tendo alegado que a apropriação decorreu de operação de aquisição de insumos essenciais ao processo produtivo, que não foi efetivada no momento do registro das notas, restou caracterizar que as mercadorias não se tratam de insumos, mas de meros materiais para uso e consumo do estabelecimento. Né? E o item 2 também é crédito indevido do ICMS, conforme especificado no demonstrativo 2, para apropriar diretamente no demonstrativo de valor total de ajuste de crédito de operações próprias, também em novembro de 2020, a título de crédito extemporâneo, montante de crédito relativo a operações de aquisição de mercadorias escrituradas no CFOP 1653, 2653, compra de combustível lubrificante por consumidor usuário final. Né? Então, essas são as acusações. Só um segundo aqui, que está tendo algum problema aqui no meu. Puxa vida. Acho que acabou a pilha do meu mouse. Deixa eu ver se eu consigo seguir aqui. Bom, pois bem, vou seguindo aqui na leitura do relatório. Então, houve apresentação de impugnação, né? Manifestação do fiscal autuante, e a decisão de primeira instância manteve o auto de infração. Em recurso ordinário, a autuada ela reforça os argumentos de defesa, que eu acho que vale a pena sintetizar, conforme o item 6 aqui do voto. Em preliminar, alega a nulidade da decisão recorrida por cessamento de defesa e por não observar o princípio da verdade material. Também pede a conversão do feito em diligência, a fim de que sejam realizadas perícias industriais e contábeis aptas a conferir a precisa classificação aos materiais objeto da glosa, a fim de que sejam realizadas perícias industriais e contábeis aptas a conferir a precisa classificação aos materiais objeto da glosa. E também alega em preliminar nulidade do auto por eficiência de fundamentação e cerceamento do direito de defesa. No mérito, alega que, pela não cumulatividade, né, nos termos do artigo 20 da Lei Candir, eles teriam direito a crédito das aquisições dos bens envolvidos na atividade produtiva, incluídos aqueles destinados ao ativo fixo. Acho que essas são as considerações mais importantes, né? A representação fez o parecer em contra-razões, né? E eu vou seguir aqui, então, a análise do processo, iniciando pelas preliminares. A recorrente foi autuada pelo creditamento indevido do imposto, em razão de ter se apropriado diretamente no demonstrativo de valor total de ajuste de crédito dos registros fiscais de apuração de ICMS, nos meses de novembro de 2020, valores lançados a título de crédito extemporâneo. Com base nas informações fornecidas e conforme constou na peça exordial, a origem dos referidos créditos seriam operações escrituradas no CFOP 1556, 2656, 1407, compra de material para uso e consumo, item 1. E CFOP 1653, 2653, compra de combustível lubrificante por consumidor final. Ou seja, entendeu o ilustre FR autuante que as mercadorias cujas escriturações são contestadas refere-se a materiais de uso e consumo da empresa cujo creditamento é vedado pelo artigo 56.5 do regulamento. A recorrente apresentou impugnação em razões de recurso, questões preliminares de nulidade. Então, como argumento de nulidade, a recorrente aponta que eu repito aqui o que já disse lá em cima, né? Os pontos de nulidades trazidos pela recorrente em sede de razões de recurso ordinário. Tópico 14. No seu recurso ordinário, a recorrente é enfática em dizer que tanto a fiscalização quanto a autoridade julgadora
deixar de analisar a devida natureza dos produtos fiscalizados em cotejo com o processo industrial fiscalizado. Pois, para capturar uma infração como crédito indevido de mercadorias adquiridas para uso e consumo, deveria a fiscalização ter comprovado que não foram utilizadas na comercialização ou empregadas no processo de industrialização. Pois bem, conforme se observa, os motivos determinantes para o lançamento, conforme se verifica no relatório fiscal, residiam nas seguintes premissas. Aí eu transcrevo aqui o item 1 e 2 do relatório fiscal, em que o fiscal repete, né, ou traz aqui o motivo da autuação. Apresentada a defesa pela recorrente, os fundamentos da decisão ora recorrida pela manutenção do AIN limitaram-se a dizer que, tópico 39 da decisão, observa-se que o ramo de atividade da autuada é a fabricação de automóveis, caminhonetas e utilitários, e a sua afirmativa é de que os materiais questionados no presente e considerados pelo fisco como material de uso e consumo são partes e peças do imobilizado. No entanto, além de não integrarem o produto final, nem serem consumidos durante o processo produtivo, são materiais utilizados na conservação de máquinas, chave de fenda, limas, óleos lubrificantes, etc. Todos os materiais escriturados no CFOPs 1556, 2556, 2404, 1653, 2653, conforme verificado pelo ilustre autuante e descrito no relatório circunstanciado de folhas 10. Ora, de fato, entendo que não há como a recorrente entender o motivo das infrações que lhe foram imputadas por não haver conhecimento dos fatos e critérios considerados pela autoridade fiscal na lavratura, pois não houve uma análise pormenorizada dos elementos glosados e um estudo sobre os procedimentos industriais e as efetivas manufaturas presentes no estabelecimento da recorrente, o que poderia ter sido esclarecido em sede de diligência ou até mesmo na manifestação do ilustre FR autuante juntada. Em casos como o presente, que quando se trata de emprego de bens adquiridos no processo produtivo da autuada, é esperado que a fiscalização analise as especificidades deste mesmo processo para que seja possível alcançar a certeza fática necessária à lavratura do auto. É dever da autoridade fiscal comprovar os fatos que justificam a autuação de forma clara e precisa, conforme se extrai do artigo 142 do Código, não havendo espaço para meras presunções. E eu cito aqui uma decisão do TIT de 2019 nesse sentido. De fato, de plano, não houve estudo apurado da fiscalização a respeito dos itens que implicaram na presente autuação, a qual simplesmente resumiu em 2 parágrafos os insumos que integram ou não o produto segundo seu entendimento e não são consumidos no processo de industrialização porque trata-se de mercadorias destinadas para recomposição ou manutenção dos ativos que integram o estabelecimento. Entendo que, sem conhecer o processo produtivo da autuada e sem esclarecimentos acima, não é possível que esse julgador aprecie o mérito do lançamento por evidente falta de provas. Nesses termos, como a decisão monocrática basicamente se limita a reproduzir trechos do relatório circunstanciado, deixando de fazer análise sintética e crítica das alegações e provas, tenho para mim que houve inafastável cerceamento de defesa. Ora, um dos princípios basilares do processo administrativo é a chamada busca pela verdade material, além do informalismo moderado. Isso significa que o julgador pode converter em diligência para robustecimento das provas e esclarecimento de dúvidas. Inclusive, se os julgadores do contencioso administrativo têm a possibilidade de converter o julgamento em diligência para complementação probatória, deve-se ver com bons olhos a sua produção espontânea por parte do acusado, se não há intuito protelatório ou de tumulto processual, até mesmo porque, como se sabe, há uma divergência em relação à aplicação da norma que trata dos materiais de uso e consumo por este egresso tribunal, sendo certo que a legislação complementar e a regulamentação da matéria não exigem o consumo imediato dos bens para que possam caracterizar-se como parte do processo produtivo, mas o seu desgaste, havendo, inclusive, decisão do STJ nesse sentido. Assim, tendo em vista que o julgador monocrático, em sua decisão de folhas, não se manifestou expressamente em relação aos itens que deram origem ao auto, não esclarecendo a partir do processo produtivo da autuada sua correta classificação, entendo que a citada decisão é nula. Sendo assim, da análise dos autos, entendo nula a decisão de primeiro grau, nos termos da preliminar apresentada pela recorrente, devendo o processo retornar. Deu aqui um probleminha de formatação, né, mas acho que não atrapalha. Devendo o processo retornar para novo julgamento,
após a realização de diligência, para que o ilustre FR autuante se manifeste e esclareça de forma detalhada os motivos que levaram à glosa do item, bem como se pronuncie sobre os documentos trazidos pela recorrente às folhas 3.070 e 3.135, a 3.135, tendo em vista a busca da verdade material e a garantia da ampla defesa e contraditório por parte do autuado. Diante do exposto, conheço do recurso ordinário apresentado pelo autuado e acolho a sua preliminar de nulidade da decisão atacada, determinando-se o retorno dos autos para novo julgamento após a realização de diligência para que o ilustre FR autuante se manifeste e esclareça de forma detalhada os motivos que levaram à glosa, bem como se pronuncie sobre os documentos trazidos pela recorrente às folhas 3.070 a 3.135, devendo a representação se manifestar na sequência para que seja proferida nova decisão, tendo em vista a busca pela verdade material e a garantia para a defesa contraditória. Como voto, doutor Samuel, demais colegas, e eu devolvo a palavra, vou ver aqui meu mouse, de fato, que acabou a bateria. Eu vou trocar rapidamente e já registro o voto. Obrigado. Obrigado, doutor Faisal. Parabenizo pelo voto. Então, a proposta de anulação da decisão de primeira instância. Perfeito? Perfeito. Processo em discussão. Só um minuto que eu vou pegar a bateria aqui. Doutor Silvestre. Bom, eu concordo perfeitamente com o doutor Faisal, inclusive eu parabenizo pelo voto. Essa questão de uso e consumo em produtos intermediários realmente necessita uma análise mais detalhada e acredito que nesse processo não houve. Eu vou acompanhar o doutor Faisal integralmente aí. Doutor Lira. Acompanho também o voto do Dr. Faisal. Acho que é um problema maior do que essa discussão só de legislação, mas nessa situação cabe o retorno para a chance das duas partes se manifestarem mesmo em suas etapas aí. Parabéns pelo voto. Perfeito. Obrigado. Eu também concordo com a necessidade do enfrentamento. São casos típicos que não é somente pela descrição da mercadoria, do item, que é possível permitir se é aplicado, se não é, se dá direito a crédito ou não. Entendo que é indispensável a análise e enfrentamento de cada um dos itens. Não dá para, de forma genérica, alegar ou concluir que é produto destinado ao uso e consumo e, portanto, não dá direito a crédito. E, especialmente até porque, já pegando o gancho, aproveitando a ausência aí do Dr. Faisal, esse tema também é objeto do próximo caso. E eu tenho entendimento formado no sentido de que entendo até que uso e consumo dá direito a crédito. Uso e consumo que é utilizado, que é consumido na execução das atividades constantes do objeto social do contribuinte. O que não é permitido crédito é o uso e consumo que não tenha nenhuma relação com a atividade constante do objeto social. E isso por conta da legislação atual, que não traz nenhuma restrição nesse sentido. Então, eu acho indispensável esse enfrentamento, portanto, também vou acompanhar pela Desculpem, eu estava... decisão. Estamos aguardando, doutor Faisal. Não, desculpem aqui, tive um problema no mouse aqui que acabou a bateria, mas acho que eu consegui. Então, encerrando os debates. E verificando o quórum. Desculpa, doutor Tony, acabei avançando e... Não tem problema, senhor presidente, nada a acrescentar. Perfeito.
Todos confirmaram presença, iniciando votação. Então, doutor Otávio, todos votaram, acompanhando o doutor Faisal pela anulação da decisão anterior. Com isso, podemos encerrar a votação e julgamento do processo relativo ao AIN 41.43.665, Honda Automóveis do Brasil Limitada, julgamento encerrado. Se o senhor quiser permanecer, fica à vontade. Obrigado a todos. Um bom dia de sessão. Peço licença para me retirar. Bom final de dia. semana e um bom dia de trabalho. Bom dia, doutor. Bom final de semana. Partindo para o último processo da pauta, é o AIN 41.49.476, recurso ordinário de linha relatoria Doria Alimentos S.A. Temos a presença do Dr. Marcos Vinícius Floriano. O Dr. Marcos vai fazer a sustentação oral. Bom dia. Bom dia. Você vai fazer a sustentação oral ou só acompanha? Eu sustentarei brevemente, Excelência. Perfeito. Eu faço a leitura da acusação, na verdade, das acusações, e aí o senhor tem uns 15 minutos. Só um minutinho. Então, nesse caso, são 3 itens de acusação, sendo que o item 3 tem notícia nos autos de que foi efetuado a liquidação do crédito tributário. Itens 1 e 2, eles estão relacionados. O item 1 é falta de pagamento de ICMS relativo ao diferencial de alíquotas devido pela aquisição interestadual de mercadorias destinadas a uso, consumo e integração do ativo. Esse é o DIFAL, aquele DIFAL antigo do artigo 117. E o item 2, creditamento indevido de ICMS relativo à aquisição de mercadorias destinadas a uso e consumo. Então, restam os debates apenas os itens 1 e 2. Com a palavra, o doutor Marcos Vinícius. Excelentíssimos desembargadores, desembargador, desculpe, eu estou com a cabeça contaminada que ontem eu vim do TJ. Senhores jogadores, bom dia, muito obrigado pela oportunidade. É um prazer ocupar a tribuna aqui novamente. Eu procurarei ser bastante breve. Nós produzimos um laudo e um documento bastante detalhado para demonstrar que os bens quanto aos quais houve o aproveitamento do crédito e que se glosou por serem considerados de uso e consumo não são de uso e consumo. São matérias-primas e materiais secundários. Trouxemos a comprovação não apenas o laudo, mas alguns documentos nos relatórios da contabilidade, de modo a demonstrar o destino do estoque. E, em virtude dessa comprovação, nós até pedimos que, se Vossas Excelências não se convencerem do conteúdo da prova documental, que o julgamento fosse convertido em diligência para que, então, as informações constantes daquele documento fossem corroboradas, fossem comprovadas. A verdade é que parte dos materiais quanto aos quais a Doria Alimentos tomou crédito não é mesmo de uso e consumo. São matérias-primas e materiais secundários. E, em relação a isso, eu não vou me estender muito, porque tornaria o meu discurso enfadonho. Quanto ao DIFAL, são 2, basicamente, os argumentos que nós deduzimos visando a afastar a cobrança. O primeiro deles é que a lei complementar, a Lei Candir, número 87 de 96, na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, do Supremo Tribunal Federal, melhor dizendo, não previa a hipótese de incidência do diferencial de alíquotas em relação
aos fatos geradores relacionados a esse, pertinentes a esse auto de infração. Por quê? Porque a Dori tomou crédito de janeiro de 2018 a novembro de 2019. As aquisições foram efetuadas nesse período, melhor dizendo. E, nesse período, vigia a Lei Complementar 87/96, que previa a cobrança do diferencial de alíquotas apenas nas hipóteses de prestação interestadual de serviços de transporte e comunicação que não estivessem vinculados a operações posteriores. Só com o advento da Lei Complementar 190 de 2022, que veio para refletir a alteração constitucional implementada pela Emenda Constitucional 87, é que se permitiu a cobrança do diferencial de alíquotas quanto a operações de remessa de mercadorias a pessoas que podem ou não ser contribuintes do tributo. Então, ante a ausência de disciplina pela lei complementar, e a Constituição assim determina que seja feito, no artigo 155, nós entendemos que o diferencial de alíquotas, nessa hipótese, não pode ser exigido. O segundo dos argumentos relaciona-se à natureza das mercadorias que foram adquiridas. E aí, eu volto para o início da minha oração, porque a Dori adquiriu matérias-primas e produtos intermediários, e não material de uso e consumo. E, em sendo assim, não pode ser exigido o diferencial de alíquotas, porque ela não é consumidora final daqueles bens. Aqueles produtos se integram à mercadoria por ela confeccionada e, consequentemente, eles são repassados, são vendidos. Basicamente, era isso que eu gostaria de trazer a Vossas Excelências, sem tomar muito tempo. Tem aí também uma exigência de liquidez do DIFAL, que nós comprovamos, em relação a uma parcela pequena, mas trouxemos isso à comprovação. E com essas breves considerações, nós esperamos que seja provido o nosso recurso ordinário. Obrigado pela atenção dos senhores. Obrigado, doutor Marcos Vinícius, parabenizo pela sustentação oral. Eu já disponibilizei meu voto, vou fazer apenas um pequeno ajuste, e aí na sequência que eu retorno já iniciando a leitura. Só um minutinho. Perfeito. Já estou pronto. Então, como dito, em debate a gente tem apenas duas acusações. A 3, do item 3, foi objeto de pagamento. Tem essa informação, as folhas 1152 e 1153. Começo, então, a leitura pelo voto. Então, o processo encontra-se em condições de ser julgado, sendo que o recurso é tempestivo e reúne condições para ser conhecido, por isso dele conheço. No item 1, a infração versa sobre falta de pagamento de ICMS relativa ao DIFAL, devido pela aquisição interestadual de mercadorias destinadas a uso, consumo e integração do ativo. Mercadorias que ensejaram a cobrança do DIFAL encontram-se relacionadas às folhas 94 a 98, 112 a 114. No item 2, a acusação é de creditamento. No item 2, a acusação é de creditamento indevido relativo à aquisição de mercadorias destinadas a uso e consumo.
As mercadorias relativas a esse item encontram-se relacionadas às folhas 247 a 274. A autuada, por sua vez, trouxe aos autos documento denominado relatório, que o patrono mencionou como um laudo, com o intuito de informar e esclarecer a destinação, utilização e função de cada uma das referidas mercadorias. Neste passo, é importante destacar que, para fins de elaboração do presente voto, o aludido relatório está sendo considerado tanto para as alegações relativas ao item 1, quanto para os argumentos atinentes ao item 2. A própria autuada menciona que o aludido relatório deve ser considerado e enfrentado em ambas as infrações. Pois bem, eu faço esse destaque porque é importante, porque eu entendo que uma coisa, um critério deve ser observado para fins de enquadramento das mercadorias destinadas ao uso e consumo em ativo para fins do DIFAL, e outro completamente diferente para fins de observância quanto ao direito ao crédito do imposto, quanto ao princípio da não cumulatividade. Examinando o quadro probatório contido nos autos, eu entendo que, com exceção da abraçadeira, da fita de marcação de solo, da válvula torneira e do servo motor, as informações prestadas quanto a todas as outras mercadorias elencadas no aludido relatório, folhas 1154 a 1176, são suficientes para enquadrá-las como materiais secundários, pois são utilizados no processo produtivo da autuada, fato refletido inclusive nos lançamentos contábeis trazidos aos autos, as folhas 1177 e 1181, o que afasta, portanto, a tese de que se enquadram como uso, consumo e ativo. Por outro lado, o fisco não trouxe qualquer informação ou evidência que pudesse infirmar os esclarecimentos prestados pela autuada quanto à utilização de tais mercadorias. Ao contrário, o fisco se limitou a discordar de tais esclarecimentos apenas argumentando de forma genérica que, pela descrição das referidas mercadorias, é possível concluir tratar-se de materiais de uso e consumo. Com devido respeito, ouso discordar de tal argumentação. A meu ver, a descrição da mercadoria não é suficiente para classificá-la como uso, consumo e ativo. É indispensável que se verifique a destinação e utilização de cada um dos itens, exatamente como evidenciado pela autuada. Já em relação àquelas mercadorias excetuadas acima, entendo que as informações prestadas são suficientes para caracterizar a abraçadeira e a fita de marcação de solo como uso e consumo, e a válvula torneira, lavatório de mão, e o servomotor como ativo. Embora a gente não tenha informação quanto à duração, ao tempo de duração desses dois equipamentos, que a gente sabe que ativo tem que ser superior a 1 ano. Então, não há essa menção, mas pela descrição do item e pelas informações prestadas pela autuada quanto à utilização e destinação desses dois equipamentos no processo produtivo, eu entendi que eles se enquadrariam como ativo. E os outros dois, a abraçadeira e a fita de marcação de solo, como de fato uso e consumo. Com efeito, no que tange ao item 1, a cobrança do diferencial de alíquota deve ser mantida sobre a abraçadeira, a fita de marcação de solo, a válvula torneira e ao servo motor. Já no que se refere às demais mercadorias contidas no citado relatório elaborado pela autuada, entendo que, por restarem caracterizados como material secundário, não há que se falar na incidência do diferencial de alíquota. Logo, devem ser excluídas da acusação formulada no item 1. Ainda quanto ao item 1, deixo de acolher a alegação de falta de previsão em lei, haja vista que a Lei Complementar 87 de 96, o artigo 6º, parágrafo 1º, prevê a incidência do diferencial de alíquota cobrado no item 1, bem como o argumento de que teria ocorrido a cobrança em duplicidade, pois examinando o demonstrativo as folhas 12 e 18 elaborado pela autuada e o livro Registro de Apuração, as folhas 12, 19, 13 e 14, não é possível evidenciar tal situação, cobrança em duplicidade. Eu tentei, fiz alguns testes, mas não consegui chegar nessa conclusão de que havia cobrança em duplicidade. Tem até, nesse sentido, manifestação fiscal, eu entendo que ela é bem clara, onde o AFR autuante ele menciona, olha, já foram descontados a parcela que a gente entendeu e o diferencial de alíquota havia sido recolhido para essas mercadorias. Então, tem essa manifestação e, independente dessa manifestação, eu tentei fazer o cálculo, o exercício, com as informações prestadas pela autuada, mas eu não chego à conclusão e não consigo constatar que, de fato, haveria essa
parcela em duplicidade. Quanto ao item 2, cuja acusação versa sobre creditamento indevido de ICMS relativo à aquisição de mercadorias destinadas a uso e consumo, inicialmente é importante esclarecer que, ainda que determinada mercadoria seja classificada como uso e consumo, o critério que autoriza o creditamento do imposto é o fato desta mercadoria ser ou não utilizada para fins de execução das atividades constantes do objeto social do estabelecimento. Se não, vejamos. Eu vou poupá-los, os senhores, da leitura aqui, porque eu trago os artigos da Lei Complementar 87 de 96, mas é exatamente o critério que eu mencionei no julgamento anterior. Eu tenho o entendimento que, ainda que a mercadoria possa ser classificada como uso e consumo, mas se ela for utilizada no processo produtivo ou em outras atividades relativas ao objeto social do estabelecimento, eu entendo que ainda assim é permitido o direito ao crédito. E por quê? Porque quando examinamos a legislação vigente, Lei Complementar 87 de 96, que foi reproduzida na íntegra no regulamento do ICMS do Estado de São Paulo, a gente tem como vedação pequenas situações, pequenas hipóteses que vedam o direito ao crédito. Em nenhum momento está sendo dito que as mercadorias que necessitam ser integradas, elas precisam ser consumidas imediatamente. Todos esses requisitos e condições que a gente acaba vislumbrando na jurisprudência recente e atual, elas não existem. Elas existiam à época lá da legislação do convênio anterior a 87 de 96, mas com a lei complementar elas não foram reproduzidas e não há na legislação qualquer restrição nesse sentido. Então eu entendo que o direito ao crédito ele é aplicado a todos os itens que são adquiridos pelo estabelecimento, que são utilizados nas atividades constantes do objeto social do estabelecimento. Claro, exceto as exceções que a gente conhece, e eu cito aqui, por outro lado, exceções que afastam o direito de crédito em relação às mercadorias alheias à atividade do estabelecimento e as vinculadas a determinadas saídas não tributadas ou isentas. Elas estão previstas expressamente nos parágrafos do artigo 20 da Lei Complementar e, conforme evidenciado, são específicas e objetivas. Há ainda uma outra exceção, que é a que diz respeito às mercadorias destinadas ao uso e consumo do estabelecimento, cujo direito está vedado até o dia 31 de 12 de 32. Aqui eu entendo que o uso e consumo de mercadorias, relativas a mercadorias utilizadas em atividades alheias ao estabelecimento. Agora, aquelas uso e consumo utilizadas nas atividades constantes do objeto social do contribuinte, já se permite o direito ao crédito. Nesta parte, uso e consumo do estabelecimento é a mercadoria que não for utilizada na comercialização ou a que não for empregada para integração no produto ou para consumo no respectivo processo de industrialização ou produção rural, ou ainda na prestação de serviço sujeita ao imposto. No presente caso, a autuada descreve detalhadamente no citado relatório a utilização e função de cada um dos bens e sua vinculação com as atividades produtivas, industriais e comerciais executadas. Neste material, há explicações, motivos e fundamentos pelos quais os bens são classificados como material secundário e exercem funções vinculadas e indispensáveis para o autuado executar suas atividades produtivas, industriais e comerciais. Logo, penso que todos os requisitos fixados pela legislação para fins de creditamento do ICMS, expostos e explicados acima, encontram-se presentes. A manifestação fiscal e o parecer elaborado pela douta representação fiscal não são suficientes para desconsiderar as informações prestadas pela autuada relativamente à utilização e função de cada um dos itens na consecução do seu objeto social. Não vislumbro a existência de nenhum enfrentamento que pudesse confrontar a tese sustentada pela autuada quanto a determinado bem e sua não vinculação às atividades executadas pelo estabelecimento da autuada, nem que se destinou a uso e consumo. As decisões normativas CAT, suscitadas na tese fiscal, também não são suficientes para afastar o direito ao creditamento. Faltou a demonstração do motivo pelo qual, citando como exemplo aqui, a preparação de laca alumínio foi considerada pelo fisco como bem alheio à atividade do estabelecimento. É um item específico que está lá naquele relatório, naquele laudo produzido pelo contribuinte, e que entendo indiscutível tratar-se de produto de material secundário. E aí, entendo que não veio o devido confronto, enfrentamento para infirmar essa tese do contribuinte. Vou avançando.
Então, com efeito, entendo que restou comprovado o direito ao creditamento do imposto relativo a todas as mercadorias elencadas no aludido relatório, inclusive aquelas enquadradas como uso, consumo e ativo no voto acerca do item 1. Aqui eu faço essa menção, por quê? De novo, lá no item 1, eu entendo que o critério é diverso, né? Então, eu excluí e entendo que a manutenção do diferencial de alíquota lá sobre a abraçadeira, a fita de solo, ali realmente é devido o diferencial de alíquota. Mas aqui, eu entendo que, por elas serem utilizadas na atividade industrial do contribuinte, elas permitem o direito ao crédito. Então, por isso que eu faço essa menção aqui e também destaco que eu entendo que todas as mercadorias que estão lá no relatório dão direito ao crédito. Por quê? Porque vieram as informações relativas à destinação e utilização dessas mercadorias. Mas eu não consigo concluir se todas as mercadorias objeto da autuação estão lá no laudo. E cito aqui como exemplo, que eu fiz um teste por amostragem, o solvente, por exemplo. O solvente está no trabalho fiscal, com o imposto glosado, mas não está no relatório do contribuinte. Então, em relação a todas as mercadorias, lá no relatório, eu entendo que dão direito a crédito. E dão direito ao crédito porque entendo que restou comprovado pelo contribuinte a sua destinação e utilização. Todavia, tem alguns itens que estão no trabalho fiscal, mas não estão no relatório. E aí, como a gente não tem a informação prestada pelo contribuinte, eu mantenho a glosa em relação a esses itens e cito como exemplo o solvente, que consta no trabalho fiscal, mas não consta no relatório. Então, com efeito, entendo que restou comprovado o direito ao creditamento do imposto relativo a todas as mercadorias elencadas no aludido relatório, inclusive aquelas enquadradas como uso, consumo e ativo no voto acerca do item 1, motivo pelo qual afasto a glosa dos créditos relativos a tais mercadorias. Já quanto às mercadorias não abordadas no aludido do relatório, tal como o solvente, por não terem sido apresentadas informações acerca das suas utilizações e funções, mantenho a glosa imposta pelo fisco. Quanto ao item 3, a notícia nos autos, dando conta de que a autuada liquidou o crédito tributário. E aí, não é caso de aplicação da súmula 10, porque os juros aqui são posteriores a 1º de novembro de 2017, vide DDF as folhas 4 e 5, e multas, essas foram aplicadas de acordo com a legislação. Por todo exposto, conheço do recurso ordinário e dou-lhe parcial provimento. É como voto. Pois não, doutor Tolo. Gostaria primeiro de parabenizar o doutor Samuel pelo voto, bem como o doutor Marcos Vinícius também pela sustentação oral. E eu não entendi exatamente, doutor Samuel, o item 2, então, está sendo parcial, é isso? Parcial, por quê? Eu fiz um teste relativo a um produto, né, o solvente. O solvente consta lá no demonstrativo dos créditos indevidos no trabalho fiscal, mas não consta no relatório produzido pelo contribuinte. Então, eu entendo até que tem outros itens que não estão abordados no relatório, mas que constam no trabalho fiscal. E como não vieram mencionados no relatório, esses itens, eu não sei a utilização, eu não consigo atestar somente pela descrição. E aí eu sou obrigado a manter a acusação em relação a esses itens. Agora, se me perguntar quais seriam os itens, eu não consigo precisar, porque a forma com que o trabalho fiscal ele foi elaborado e também como esse laudo foi apresentado, tentando aproveitar tanto o item 1 quanto o item 2, você não tem certeza absoluta de quais itens, exatamente quais itens estão lá no trabalho fiscal e aqueles que não estão no relatório produzido. Era justamente essa a minha segunda indagação, né? Como é que vai se dar liquidez a essa decisão, né? Quer dizer, quais itens, afinal, fazem parte, quais não fazem parte? Né? Quais itens vai pela exceção, né? Eu entendo que por aquilo que foi cancelado. O que está sendo cancelado? Aqueles itens que estão no relatório. E em relação aos que não estão, ele é mantido, o crédito tributário é mantido.
Agora, entrando no mérito do voto, eu gostaria aqui de reafirmar a posição da representação fiscal já apresentada nas contrarrazões ao recurso ordinário com relação a esse tema que traz muita discussão realmente, que é a questão do crédito, do uso e consumo, né? Curiosamente, o advogado da parte afirma que não é de uso e consumo os materiais, né? E, ao contrário do voto, né? Que entende que aqueles materiais são de uso e consumo, mas ainda assim teriam direito ao crédito. Me parece que essa posição, embora seja absolutamente respeitável e não seja novidade exatamente, vai contra o que está lá no artigo 66, 5 do regulamento, que diz lá, ainda diz, para uso ou consumo do próprio estabelecimento, assim entendida a mercadoria que não for utilizada na comercialização ou a que não for empregada para integração no produto para consumo no respectivo processo de industrialização, ou produção rural, ou ainda na prestação de serviço sujeito ao imposto. Então, a ideia do consumo integral e imediato para caracterizar o material intermediário, diferentemente do material de uso e consumo, que não teria essas duas características, né, nem de consumo integral e nem de integração à mercadoria produzida, me parece ainda vigente e, portanto, por conta disso, discordamos da conclusão apresentada no voto condutor. Era isso que eu gostaria de colocar à discussão dos senhores. Obrigado. Perfeito, obrigado, doutor. Então, processo em discussão. Procurei ser o mais claro possível, né? Porque eu tive bastante dificuldade, justamente porque os critérios, eu entendo, são distintos. Uma coisa é enquadrar a mercadoria como uso e consumo para fins do DIFAL. Outra coisa é o fato de que eu entendo que mercadorias enquadradas como uso e consumo é permitido o direito ao crédito, desde que elas tenham alguma função, utilização no processo produtivo, ainda que não se integre, não seja, né? Aí aquele conceito. Consumo imediato, né? Exatamente. Então, e procurei aqui ser o mais claro e até peço desculpa pela repetição, isso consta do meu voto, eu estou a toda hora aquelas mercadorias para justamente tentar deixar o mais objetivo e evitar aí qualquer problema de liquidez da decisão. Só uma dúvida, doutor Samuel. Esse DIFAL que está sendo exigido, ele tem algum reflexo, alguma implicação pela decisão do Supremo que julgou inconstitucional? Salvo engano, há essa menção no recurso ordinário. Eu entendo que não. Tá. Eu entendo que não, porque esse é aquele DIFAL antigo, que entendo tinha previsão na Lei Complementar 87 de 96, voltado para contribuinte, né? Não é o voltado para não contribuinte. Entendi. Tá bem. Cito até o artigo 6º, se não me engano, da Lei Complementar 87. Então, e não tem. E a representação faz bem e o julgador de primeira instância também faz bem essa distinção. Ok. Eu entendi bem a diferenciação que o doutor fez em relação ao DIFAL e a questão do crédito do ICMS para esses bens de uso e consumo. E como eu até assim acabei anulando, né, votando pela anulação no outro processo que eu acabei de votar, mas é uma discussão que a gente tem aqui bastante, né? Quer dizer, se exige o consumo imediato ou não, isso não está exatamente expresso, né, na lei de forma clara. A legislação complementar também não coloca esse requisito, o STJ também tem dado decisão no sentido contrário. Então, eu vou acompanhá-lo, doutor Samuel. Parabéns pelo voto. Um processo difícil, com muitos detalhes aí, mas parabéns pelo voto. Obrigado, doutor professor. Doutor Silvestre? Parabenizo o doutor Samuel aí pelo voto e pela
paciência aí até na análise dos itens, né? É realmente uma matéria muito controvertida, a questão de crédito físico ou financeiro, né? Mas eu entendi perfeitamente sua colocação no voto, achei muito pertinente e vou acompanhá-lo. Parabenizo novamente. Obrigado, doutor. Doutor Lira? Olha, na verdade, eu não concordo. Eu enxergo como o doutor Tony aí, na a parte de não foi consumido durante o processo. Eu entendo que o nosso regulamento é bastante claro com relação a isso. Mas, assim, gostaria até de uma ajuda de vocês agora. Eu estou aqui, vocês sabem, como substituto. Não tenho interesse algum e nem condição de pedir vista, de tentar estudar ou discutir isso. Gostaria só de saber como eu faço para manifestar essa minha discordância com esse voto. Perfeito. Se é possível nesse Posso dar uma contexto. sugestão? Por favor. Ele poderia pedir doutor Lira, poderia pedir uma preferência, dizendo que não concorda com o voto do relator, que acompanharia o entendimento da representação. Não sei. Perfeito. Acho É que exatamente seria, isso que eu né? gostaria de colocar. E aí ficaria registrado, né, o seu entendimento e poderia ser feito por preferência. Quer dizer, eu entendo assim. Não sei, doutor Sim. Samuel. Sim, a sugestão seria exatamente essa, e dizendo pela manutenção integral do trabalho fiscal. Isso eu solicito o voto Aí, de preferência aqui, é isso? Isso, tem Aí vou embaixo precisar do de quadro. uma aula aí que... Oi? Não, fica tranquilo, é assim, ó. Tem um quadro ali que é fase de debate, solicitar voto de preferência, declarar-se impedido. Sim. É exatamente ali no primeiro, solicitar voto de preferência. O senhor solicita, eu autorizo aqui e o senhor faz uma breve redação. Perfeito, ó, já apareceu, preferência concedida, e agora o senhor faz o registro. Pode ser bem resumida, não precisa perder tempo. Pode fazer referência ao parecer da representação, manifestação da Isso. representação. Era a minha sugestão, fazer referência ao parecer, porque ele já está no processo, né? E não a minha manifestação aqui. Então, posso falar assim, meu voto de preferência é pela manutenção integral do que foi dito pela representação. Perfeito. É suficiente para o entendimento de todos. Suficiente. No parecer, nas contrarrazões, né, ao recurso ordinário, se quiser acrescentar as páginas, tem condição de anotar aí? Estou já redigindo. Folhas 1416 a 1422. As folhas, perdão, você pode repetir? 1416 a 1422. Isso. Vai ficar só assim. Meu voto de preferência é pela manutenção do contido nas contrarrazões da representação fiscal, as folhas 1416 a 1422. Ok? Perfeito. É isso aí.
Isso, e na ementa, o que eu escrevo? Só para... Na ementa pode mencionar AIM mantido. Como? AIM mantido. Ou manutenção do AIM. Ok. E aqui na questão antecedente ao conhecimento, não há questão. Não há. Recurso ordinário não conhecido, então. Recurso ordinário conhecido Tá? e não provido. Conhecido com anulação da decisão anterior. Aí Não. não tem não provido. Não conhecido. Conhecido com anulação da decisão anterior. Conhecido com retorno do processo para complemento de julgado. Conhecido integralmente. Com julgamento de mérito. Conhecido integralmente com julgamento de mérito. Perfeito. Aí vai aparecer voto do mérito, não provido. Voto do mérito não provido. Exatamente. Em outras palavras, imagina. Em outras palavras, você negou o provimento ao recurso ordinário do contribuinte, Perfeito. mantendo a decisão de primeira instância que mantém o trabalho fiscal. Perfeito, então. Então, encerrando os debates. Verificando o quórum. Todos confirmaram presença, iniciando a votação. Então, doutor Marcos Vinícius, todos votaram, como já antecipado. Doutor Faisal e doutor Silvestre acompanhando o meu posicionamento pelo conhecimento integral e parcial provimento, e o voto do doutor Lira pela manutenção do auto de infração. Com isso, podemos encerrar a votação e julgamento do AIM, do processo relativo ao AIM 41.49.476, Dori Alimentos S.A. Julgamento encerrado. Obrigado a todos. Bom final de semana. Bom final de semana. Obrigado. Bom dia. Um abraço. Então, com isso, temos a situação de todos Bom dia, os doutor. processos. Até logo. Tá bom. Temos a situação de todos os processos encerrada, e com isso podemos encerrar a sessão de julgamento. Portanto, a partir deste momento, declaro encerrada a sessão de julgamento virtual da 8ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do dia 27 de outubro de 2023, e peço ao Hélio, por favor, que encerre a gravação. Hélio, pode encerrar a gravação, por favor.